Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 27. A paz é o perfume, o ar, o alento de Jesus. As obras de Deus estão todas ordenadas, como faz primeiro as coisas menores e depois as maiores, exemplo da criação e da redenção. Estava pensativa por esta bendita impressão das verdades acerca da divina vontade, e a qualquer custo teria querido impedir que publicassem coisas que me correspondem, e tantas outras coisas que me disse meu amado Jesus. Sinto um prego fixo na alma que me amarga até a medula de meus ossos. Então pensava em mim. O bendito Jesus podia falar primeiro de sua adorável vontade, e depois todo o resto. Assim me pouparia esta dor que tanto me transpassa. Mas enquanto desabafava minhas amarguras, meu sempre amável Jesus, todo bondade, me apertou entre seus braços e me disse: Minha filha, ânimo, não perca a paz. Ela é meu perfume, meu ar. É o efeito que produz meu alento. Então, na alma em que não há paz, eu não me sinto em minha morada real. Encontro-me a desgosto. Minha mesma divina vontade, que em natureza é paz, se encontra como o sol, quando as nuvens se põem frente à luz e impedem que o sol resplandeça em sua plenitude sobre a terra. Pode-se dizer que quando a alma não é toda paz, não importando quais sejam as circunstâncias, é para ela uma jornada chuvosa, e o sol de minha vontade se sente como impedido de comunicar-lhe sua vida, seu calor, sua luz. Por isso te tranquilize, e não formes nuvens em tua alma. Elas me fazem mal, e não posso dizer: estou nessa criatura com a paz perene, com minhas alegrias e com minha luz de minha pátria celestial. Agora, filha do meu querer, tu deves saber que eu sou ordem, e por isso todas as minhas obras são ordenadas. Olha como a criação é ordenada. A finalidade da criação era o homem. Não obstante, não criei o homem primeiro. Se eu tivesse feito, não teria sido ordenado. Onde colocar este homem? Onde é que ele está? Sem sol que o iluminasse, sem o pavilhão do céu que o fizesse de estadia, sem plantas que o alimentassem, tudo era desordem. E meu Fiat reordenou e criou tudo. E depois de que formou a mais bela habitação, criou o homem. Não vês nisto a ordem do teu Jesus? Agora também para ti devia ter a ordem. E se bem que nossa primeira finalidade era fazer-te conhecer nossa vontade divina, a fim de que reinasse em ti como rei em sua própria habitação real, e dando-te suas lições divinas pudesse ser porta-voz para fazê-la conhecer aos demais, mas era necessário, como na criação, preparar o céu em tua alma, adorná-lo de estrelas com tantos conhecimentos das belas virtudes que te manifestei. Eu devia descer no baixo de sua vontade humana para esvaziá-la, purificá-la, embelezar e reordená-la em tudo. Pode-se dizer que eram tantas espécies de criações que fazia em você? Devia fazer desaparecer a antiga terra desordenada de sua vontade humana, para voltar a chamar a ordem do Fiat divino no fundo de seu interior, que fazendo desaparecer a terra antiga de todo o seu ser, fez ressurgir com sua força criadora céus, sóis, mares de verdade surpreendentes. E tu sabes como tudo isto foi amadurecido com a cruz, ao segregar-te de tudo, fazendo-te viver na terra como se para ti não fosse terra, mas sim céu, tendo-te sempre absorvida ou comigo, ou no sol do meu Fiat divino.
Então tudo o que fiz em ti não foi outra coisa senão ordem que se necessitava para te dar o grande dom da minha vontade divina, como foi dado ao primeiro homem no princípio de sua criação. E por isso houve tantos preparativos, porque deviam servir aquele homem que devia possuir o grande dom de nossa vontade, como predileta herança. Símbolo este dos grandes preparativos feitos em tua alma. Por isso, adora minhas disposições e me agradeça sendo fiel. Outro exemplo é minha redenção. E como é necessário fazer as obras secundárias para obter a tentativa de formar as obras primárias de uma finalidade prefixada. Minha descida à terra ao tomar carne humana foi propriamente isto, de elevar novamente a humanidade e dar os direitos à minha vontade divina de reinar nesta humanidade. Porque ao reinar na minha, os direitos de ambas as partes, humanos e divinos, readquiriam vigor. No entanto, pode-se dizer que eu não disse quase nada. Apenas alguma palavra, fazendo entender que eu tinha vindo ao mundo só para fazer a vontade do Pai Celestial, para fazer compreender sua grande importância. E em outras circunstâncias disse: é minha mãe, minhas irmãs, e me pertencem aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Do resto, calei-me, e enquanto era propriamente este o fim de constituir o reino da minha vontade divina no meio das criaturas, porque era justo que não só devia pôr a salvo as criaturas, mas devia também pôr a salvo a minha divina vontade, dando-lhe novamente seus direitos sobre toda a carne, como o tinha dado sobre a minha. De outra maneira, teria sido uma desordem na obra da redenção. Como vir para pôr a salvo as criaturas e nossos direitos divinos, aqueles do nosso fiat, deixá-los ir à ruína. Isso não pode ser. Mas apesar de que a primeira finalidade era de ajustar as partidas da minha divina vontade, me conformei em ser como médico celeste e dar remédio, medicamento, falava de perdão, de desapego, instituía sacramentos, sofri penas atrozes até morrer. Pode-se dizer que era a nova criação que preparava para que as criaturas pudessem receber a minha vontade divina como rei em meio a seu povo para fazê-la reinar. Assim fiz contigo. Primeiro te preparei, te falei de cruzes, de virtudes, de amor, para te dispor a escutar as lições do meu fiat, a fim de que, conhecendo-o, o amasses e sentindo em ti o grande bem de sua vida, desejarias dar sua vida a todos, fazendo-o conhecer, amar e reinar. Uau, que trecho incrível. Então, assim, deixa eu pensar, voltar aqui. A Luísa estava perturbada, né? Que ele veio falar de paz. Ela estava pensativa porque ia ser impresso e imprimia o livro do céu, né? As verdades da divina vontade. E ela estava amarga porque ia falar das coisas que aconteceu com ela. Que está ela no meio, né? Da história. E tantas outras coisas que me disse meu amado Jesus. Sinto um prego fixo na alma, que me amarga até a medula dos ossos. Aí ela fala para Jesus. Jesus podia ter falado primeiro da divina vontade, que aí me pouparia esta dor de ter primeiro, nos primeiros volumes, fala muito do que aconteceu entre ela e ele, né? E aí depois que ele começa a falar da divina vontade, aí ela fala, ele já podia ter falado da divina vontade logo, de início. No volume 1 já falar da divina vontade, tipo assim, já... Aí ele fala para ela dessa ordem, né? Primeiro ele fala da paz, que ela não tem que ficar perturbada. E depois fala dessa ordem, que ele não falou porque tinha que preparar o campo para isso. Preparar a alma dela para receber essas verdades, para ela entender tudo, amar muito e querer que a vontade dele fosse conhecida. Se ela não entendesse, ela não ia ter esse amor pela divina vontade e não ia querer tanto que a vontade divina fosse conhecida, não queria tanto o reino, não ia pedir o reino, que ela não ia ter entendido. Aí ele fala para ela,
Minha filha, ânimo, não perca a paz. Ela é o perfume, meu ar. É o efeito que produz meu alento. Então, na alma em que não há paz, eu não me sinto em minha morada real. Encontro-me a desgosto. Minha mesma divina vontade, que em natureza é paz, se encontra como o sol, quando as nuvens se põem frente à luz e impedem que o sol resplandeça em sua plenitude sobre a terra. Se a gente não está em paz, a gente não consegue entender Deus. O sol, que é Ele, é o sol na nossa alma. Ele não brilha em sua plenitude. A gente está tão ocupado com nossos pensamentos, com os nossos problemas, que Deus ele não fala. Ele vai falar, mas você não vai entender. Se você ficar olhando para você, você não está olhando para Deus. Se você ficar mergulhada nos seus problemas, nas suas coisas, nos seus pensamentos, na sua miséria, em tanta coisa que a gente pode se entrar, num labirinto de coisa, meu Deus, e não ver na situação que está acontecendo, os propósitos de Deus, e não falar com Deus sobre a situação que a gente vive. A gente vive muitas situações na nossa vida, o tempo todo, alguma coisa, pensamentos e tudo. Mas se a gente, diante de uma situação, porque ele falou que em qualquer circunstância você ficar em paz, mas se diante das circunstâncias você ficar em você mesma, nos seus pensamentos, na sua vontade, você fica perturbada. E Deus, você ignora Deus. Como se ele estivesse querendo falar e você ignora ele que está permitindo o que está acontecendo. Tudo que acontece, Deus que permite. Tudo, tudo, tudo. A gente tem que ver ele em tudo. Tudo, tudo, tudo. E se nessas situações que ele mesmo está permitindo, você fica perturbada, quer dizer que você não aceita. Você não ama o que está acontecendo. Você não ama as disposições dele, da vontade dele. E aí ele fica como se você expulsasse ele. Tipo assim, ele permitiu uma coisa, mas você não gosta do que ele permitiu. E a gente fica perturbado porque a gente fica assim, nos nossos pensamentos, né? Aí assim, mas quando a gente olha, quando você fica fixo assim, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus e eu quero entender, Senhor, o propósito disso. Qual o propósito disso, né? Que está acontecendo? E fica conversando com Ele. Fica com Ele, conversando com Ele. E aí, por mais que de início uma situação te traga um abalo, assim, às vezes uma situação complicada, mas se você tem um abalo, assim, mas depois vai conversar com Jesus, na mesma hora a gente fica com Ele o tempo todo, né? Então você vai para Ele. E deixa o sol brilhar, não fica deixando as nuvens do seu medo, de tudo, do humano, tomar conta, que a perturbação é como se fosse uma nuvem, né, na sua mente. E impede do sol brilhar, e você não consegue ouvir Deus. E fica cada vez mais perturbado, e fica num labirinto de perturbação, e fica lá, nos seus problemas. E tem problema o tempo todo, não acaba. Aí ontem aconteceu uma coisa assim que eu fiquei pensando, né, conversando com Jesus, Senhor, tentando entender, né, o que estava acontecendo. Eu falei esses dias, né, que eu estava resolvendo uns problemas aqui, mas que mesmo assim eu estava em paz, eu confio em Deus, eu deixo tudo, né, eu vejo em tudo a vontade de Deus, eu falei tudo e tudo. Não sei se vocês ouviram o que eu falei, mas enfim. Aí que eu estava em paz, apesar de tudo, que eu sabia que, né, não tem como eu ficar repetindo tudo que eu falei, mas eu estava vivendo uma situação que eu tinha que resolver um problema, mas que eu estava em paz, que eu estava tranquila, que eu confio em Deus, que eu vejo a vontade dele em tudo e tudo mais. Mas aí eu, assim, não é que a gente fala assim, é Deus, eu estou em paz, eu fico em paz, mas eu tenho que resolver, é o meu trabalho, né? Eu tenho que ir lá e fazer o que tem que ser feito.
no que der para fazer. Eu faço o que tem que ser feito, mas assim, eu tenho que fazer. E eu fui estudar a situação, fui estudar, até a Keila me ajudou um pouco, conversei um pouco com ela. E, e eu não. De manhã eu fiquei em casa para poder estudar um pouco, para tentar resolver a situação, mas eu não consegui achar uma resposta. Eu até pensei que eu tinha achado, mas eu conversando com a Keila, ela falou: não, não é assim. Aí, beleza. Quando foi à tarde que eu cheguei no trabalho, eu fui muito pressionada com isso. Assim, as pessoas muito me pressionando muito. E aquilo eu fiquei abalada. Na hora que a pessoa veio conversar comigo, eu fiquei abalada. Que veio aquela pressão, assim, sabe? E eu falando, eu não conseguia achar. Eu falei, eu não conseguia achar. Eu não conseguia achar a resposta. Não, não achei ainda a resposta pra gente, pra solução, não. Aí a pessoa fala pra mim, mas se você não achar, é, eu não, tipo assim, eu não confio mais em você. E na hora que a pessoa falou, eu fiquei assim, eu fiquei um pouco abalada. Eu falei, aí eu saí, né? Aí eu fiquei depois pensando, aí eu falei isso com Jesus. Jesus, mas na mesma hora, Jesus, mas eu tô abalada, então quer dizer que eu me importo com o que a pessoa falou, sabe? Gente, eu fiquei numa situação, eu fiquei, aí eu fiquei conversando com Jesus, eu tava nervosa, fiquei nervosa, porque eu falei, Jesus, na hora que a pessoa falou, assim, eu vou explicar, a hora que a pessoa falou, não sei o que, e ela falou de uma forma muito enérgica comigo, e o meu humano ficou abalado, tipo assim, eu fiquei um pouco abalada. Eu fiquei abalada na hora que a pessoa falou de uma forma muito enérgica. O tom de voz, assim, muito enérgico. O jeito de falar muito enérgico. E a hora que falou, naquele instante, assim, eu fiquei abalada. Aí eu saí e fui falar com Jesus. Jesus, mas se eu fiquei abalada, quer dizer que eu me importo com o que a pessoa disse? Que eu me importo com o que a pessoa pensa e falou e não sei o quê? E ele falou muito besteira. Sabe, então, eu fiquei abalada desse jeito, na hora que a pessoa falou de forma muito enérgica comigo, eu fiquei abalada. Então, eu fiquei abalada porque eu me importo com o que a pessoa falou, eu me importo assim, mas na verdade eu falei, Jesus, eu tô agora. O que eu tô pensando assim? Eu não quero falar que eu vivo em paz e não viver, tipo assim, sabe assim, viver uma mentira. Então, Jesus, eu não quero viver uma mentira. Se realmente eu não vivo uma paz verdadeira, tipo assim, se eu. Porque a gente fala assim, não, eu não me. Eu só importa a vontade de Deus. Só importa a vontade de Deus, só importa a vontade de Deus, o que Deus quer, e eu tô em paz, independente do que acontecer. Eu tô em paz. Aí alguém me pressiona e eu fico abalada, então quer dizer que eu tô vivendo uma mentira. Eu tô me importando, sim, com o que as pessoas falam, tipo assim, que eu tô vivendo uma contradição. Aí eu fiquei, Jesus, eu não quero viver isso, eu não quero viver isso. Aí eu, aí vem Jesus, aí Jesus conversando comigo, Senhor, eu não quero. Comecei a ficar assim, com essas nuvens, assim, pensando, eu tô vivendo uma mentira. Eu tô sendo falsa, Senhor, eu tô sendo falsa. Na verdade, eu não tô vivendo em paz de jeito nenhum. Eu não tô abandonada, porque eu falo assim, eu me abandono em Deus. Eu me abandono em Deus, eu me abandono em Deus. Aí a pessoa vai e fala de forma enérgica comigo, me impressiona e eu fico abalada. Então quer dizer que eu não me abandonei? Eu fiquei pensando assim, né? Senhor, então quer dizer que eu não vivo abandonada de coisa nenhuma. Eu não tô vivendo isso não, é coisa nenhuma, Jesus. Me ajuda, Senhor. E fiquei conversando com ele. Aí assim, que veio assim, a gente é pequeno. A gente fica abalado assim, mas o que aconteceu logo depois que eu fiquei abalada? Eu fui conversar com Jesus e acalmei. Que assim, não quer dizer que a gente vive numa paz, num abandono e que você é uma pessoa indiferente o tempo todo. Indiferente assim, que as coisas nunca vão te abalar, que você vai ser a Mulher Maravilha, que você nunca vai ficar, que você nunca vai chorar, que você nunca vai ficar triste com alguma situação.
Eu fiquei abalada, mas na mesma hora eu vejo as coisas em Deus e me acalmo. Tipo assim, sabe? Na hora que acontece, a coisa acontece assim, você não tá esperando nada. Então, assim, em questão de minutos, eu fiquei ali naquele abalo. Na mesma hora que eu fui conversar com Jesus, eu entendi o propósito de tudo que estava acontecendo e fiquei em paz. Então, assim, não é que eu falei assim, Jesus, a paz, então, a paz, o abandono, ele é real, acontece, só que não é assim uma coisa mágica, não é uma coisa assim sem sacrifício, sem o embate. Eu não sei se eu tô sabendo explicar, mas assim, tem uma. Às vezes no humano a gente fica abalado, a gente chora, a gente fica triste, mas aí a hora que. Por uns minutos eu fiquei desse jeito, nesse caso, né? Cada caso é um caso. Nesses minutos eu fiquei abalada. Mas assim que eu saí da frente da pessoa, eu, Jesus, o que aconteceu? Me explica o que está acontecendo. Por que eu tô nervosa? Eu fiquei assim, Jesus, por que eu tô nervosa? Se eu vivo abandonada em ti, se é só a sua vontade, então por que eu tô nervosa? Né? Não era, se eu tô abandonada, então não era para eu ficar nervosa? Não é assim, você é humana. Você é humana, você vive na divina vontade, mas você vive numa natureza humana que é frágil. Que tipo assim, tem uma. A gente tem vem assim como se fosse nos nossos. Ai, Jesus, me ajuda. Mas a hora que vem a luz, na hora que vem a luz de Deus, que ele fala, você se acalma. Eu fiquei calma e tranquila. E aí eu entendi, eu falei, não, Senhor, tudo bem. Tudo que acontece é o Senhor que permite. E a minha resposta, a resposta a minha reação, os pensamentos que eu tenho depois disso tudo, é de acordo com o que o Senhor falou, com os propósitos que o Senhor me explicou. Aí eu fico em paz. É o conhecimento, é essa luz da divina vontade, dos conhecimentos que vem de Deus, que te deixa em paz, dos propósitos. Aí eu conversei várias coisas com Jesus, fiquei conversando com ele, tentando entender todos os propósitos, Senhor, mas aí eu fiquei pensando em todo mundo, né? Nessa mesma situação de pressão no trabalho. Eu falei esses dias, falei, nossa, gente, eu vi uma notícia que cada 3 pessoas, 3 em cada 10 pessoas tem aquela síndrome de burnout, gente que trabalha, que chega à escassez chega fica tão exausto do trabalho que entra em pânico, que entra em exaustão profunda, que entra assim, esqueci a palavra, que fala assim, que a pessoa fica doente, doente. E aí eu falei disso esses dias. Então aconteceu isso e eu volto para Deus. E eu volto para Deus. Aí eu falei assim, Jesus, se eu não vivesse só para o Senhor, só para o próprio, só vendo tudo na divina vontade, tudo, o que seria eu ficar no humano nessas trevas de perturbação? É eu falar assim, nossa, se eu não conseguir, o que a maioria das pessoas fazem quando estão no momento assim, de pressão no trabalho? E a pessoa fala claramente para você, eu quero a resposta. Isso acontece muito, 24 horas acontece nessas relações de trabalho. Eu quero a resposta, eu quero, e se você não. Muitos falam, se você não me der a resposta, você está na rua. Você está na rua, não chegou nesse ponto comigo, mas falou assim, tipo assim, né? Você não tem mais o como é que foi? O conceito que eu tenho de você. Aí, o que o humano faz na vontade humana? Nossa, a pessoa não vai me. Eu vou perder prestígio, eu vou perder influência, eu vou perder meu cargo, eu vou perder a estima da pessoa. A pessoa não vai confiar mais em mim, no meu trabalho. Eu não sou boa mais para nada, eu não tô conseguindo mais ser boa. E fica nisso. Até lembrei do filme, Jesus me lembrou do filme Divertidamente, que a menina ficava na mente dela lá, ela recebeu uma crítica. Eu recebi uma crítica. Aí ela falou assim, ela ficou lá assim, não sou boa o bastante. Ela ficou a vida inteira pensando nisso.
não sou boa o bastante, não sou boa o bastante, não sou boa o bastante. E ficou ansiosa, a ansiedade tomou conta dela, a ansiedade que tomou o controle lá da mente dela, e ela ficou numa ansiedade, assim, crise de ansiedade. E aí, gente, aí o que acontece? Quando a pessoa fica assim, eu não sou boa o bastante, não sei o que, não sei o que lá, e aí a pessoa vai, o que ela vai fazer? Vai fazer de tudo para provar para outra pessoa que ela é boa sim, que ela consegue, e ela fica a vida inteira lutando para mostrar que ela é boa, para provar que ela é boa, e muitas vezes ela não consegue, ela fica frustrada, e isso vai causando, e a pessoa dá a vida dela, o sangue dela, o tempo dela, a mente dela, a inteligência dela, toda para se mostrar boa, para ter para ter para continuar nesse posto. As pessoas confiam no trabalho dela, acha que ela admira o trabalho dela, e aí ela falha, e ela recebe uma crítica. O que ela faz? Ela se mata de trabalhar, para não perder esse prestígio das pessoas, esse reconhecimento. Ela se mata. Ela só pensa nisso. Gente, tem muita gente que só vive assim, só pensa nisso, para se manter nesse posto, para ter a atenção das pessoas, para ser vista como a perfeita, a bonitona, a inteligente, a que sabe tudo, a que resolve tudo. O que eu fiz? Eu volto para Jesus, Senhor. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu só vejo as coisas se o Senhor me mostra. Se o Senhor não me mostrar, eu não vejo nada na minha frente. Eu não enxergo um palmo na minha frente. Então eu não vou me curvar a isso e ser escrava disso e querer me mostrar boa, me mostrar competente, me mostrar alguma coisa. Se a pessoa não está mais satisfeita com o meu trabalho, amém. É o Senhor que não quer mais, é o Senhor que permitiu, e eu aceito as suas disposições, Jesus, eu aceito que não ser mais vista como que bom, eu acho bom, eu sei que tem um propósito, eu sei que o Senhor quer me manter humilde, tem um monte de coisa envolvida em milhares de coisas, tem reparações nessa situação, que eu sou humilhada e eu não vou dar minha vida agora para provar que eu não sou boa o bastante. Eu não sou mesmo. Eu não sou mesmo. Que bom que as pessoas enxergam que eu não sou, que elas enxergam o ser humano como realmente ele é, um nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada, eu não sei nada. E todas as vezes que eu consegui enxergar alguma coisa e trazer uma solução, foi Deus que trouxe. E eu aceito que ele traga o tanto que ele quer. Quando ele não quiser trazer, eu aceito. Eu não vou ficar chorando, triste, trazendo com esse monte de nuvens na minha cabeça, chateada porque eu não tive a solução. O humano faz isso, gente. O humano fica chateado. Não, eu não consegui, eu não sou boa, eu não consegui. Agora a pessoa não gosta mais de mim, vai me tirar daqui, não sei o quê. O humano fica nisso. Eu falo, Jesus, eu aceito tudo que o Senhor me der. A humilhação, a crítica, o elogio, tudo eu recebo das suas mãos, Senhor. Eu recebo tudo das suas mãos. Tudo, tudo. Eu aceito as suas disposições. Se é uma humilhação, se é uma crítica, se é um elogio, se é uma solução, eu aceito. Se não tem a solução, eu também aceito. Eu aceito que não tenha solução. Que a solução não é o que a pessoa está querendo, é outra. Eu aceito tudo. Eu não vou ficar abalada, chorando, triste por causa disso. Aí eu falei, Jesus, mas eu tô pensando, é assim. Eu fiquei pensando, Jesus, eu tô preocupada, e tô assim, não sei se é a palavra certa, preocupada. Eu fiquei conversando com Jesus assim, Jesus, mas eu fiquei abalada. Isso quer dizer isso quer dizer eu ter ficado abalada? Quer dizer o quê? Quer dizer nada, quer dizer que isso é um nada. Quer dizer que isso é um nada. Quer dizer que a gente é humano, quer dizer que a gente chora, quer dizer que a gente tem
que a gente está na carne humana. Apesar, mas o que tem o sofrimento, gente, tem sofrimento. Jesus também falou isso. Tem sofrimento, tem sacrifício. Você vai resolver as coisas, mas é com sacrifício. Você vai resolver, mas é com sacrifício. Você vai viver sempre no espírito de sacrifício. Eu aceito Jesus, eu aceito tudo. Mas se não tiver essa conversa com Ele, se não tiver essa comunicação com Ele, se não tiver essa conversa íntima com Ele, conversando, para entrar lá na mente dele, para entender, você fica nas trevas, você fica perturbada. Eu ia ficar perturbada por causa disso, por causa daquilo, Senhor, e aconteceu isso e aquilo outro, e por causa disso eu estou perturbada e ficar. Eu fiquei só com Jesus, conversando com Ele, tentando entender a situação. E aí, na hora eu fiquei abalada, mas passou menos de minutos, eu já estava de novo. Que eu voltei na hora para Jesus, na mesma hora. Não é que a gente sai, né? Tipo, então na hora que a pessoa falou com você, Jesus não tava, mas assim, na hora assim do susto, a gente tem treme um pouquinho, né? A natureza treme, a natureza humana treme diante de uma pessoa falando tão enérgica com você. Mas aí, no mesmo instante, eu falo, Jesus, o que é isso? Tipo assim, eu fui entender. Aí você entende o propósito e fica em paz. E volta a paz. É uma paz, mas assim, tem as conversas com Deus, porque vai ter situações complicadas. Vai ter situações complicadas e a gente só vai ficar em paz se você conversar com Deus, se o sol brilhar na sua mente. É isso, assim. É paz constante, mas a paz vem do conhecer os propósitos de Deus. A paz vem do conhecimento. A paz vem desse sol brilhando no céu da nossa alma. A paz vem disso. A paz vem de Deus, de entender Deus, de ficar com Deus, de olhar para Deus, para a vontade dele. E para isso, vai ter que conversar com ele, vai ter que. O sol brilhar na nossa mente são pensamentos divinos na nossa mente. E para vir os pensamentos divinos na nossa mente, a gente está conversando com Deus, atenta a Ele. Se eu ficasse atenta só no que a pessoa falou, no que eu não fiz, no que eu deixei de fazer, no que eu não consegui fazer, e nisso e naquilo outro, o sol não ia estar brilhando, eu ia estar com esse monte de nuvem na cabeça. Isso tudo que eu falei é nuvem. Mas aí fica com Jesus, tentando entender tudo nele. Aí o sol fica brilhando, que é o pensamento dele, a vontade dele, a palavra dele, o conhecimento que vem dele. É o sol brilhando e você fica em paz, né? Então, é muito interessante. Eu fiquei assim, nossa, Jesus, que interessante acontecer isso. E o trecho de ontem falar de paz, o de hoje falar dessa paz. E eu tive um sonho tão interessante que ele falou de morada, né? Morada celeste, morada divina. Eu sonhei com uma casa. Eu sonhei que eu estava numa casa linda. Meu Deus, que casa linda. Muito linda. Mas a casa foi reformada. A casa foi reformada. Gente, a casa era linda. Meu Deus, como a casa era linda. O banheiro da casa era impecável. Assim. Tudo na casa tinha os detalhes lindos, lindos, perfeitos. Tinha umas pinturas, tinha uns quadros, tinha umas coisas mais lindas do mundo. Só que eu olhava para a parede e eu via que a casa era baixinha e ela foi reformada e tinha uma parede altíssima, muito alta, um teto muito alto. E no sonho eu entendia que era a casa de Deus. Falava assim que era a casa do Criador, que era a casa de Deus. E eu tava lá dentro, tipo assim, não lembro tudo que estava no sonho, mas eu estava dentro da casa, morando nessa casa, morando na casa. E aí eu fiquei, Senhor, o que significa essa casa? A casa é a nossa alma
que o Senhor vem habitar, o Senhor vem morar, que ele está falando de morada celeste, que a gente, o homem é a casa de Deus, né? O homem é a casa de Deus. Ele criou tudo para a gente morar e ele criou a gente para ele morar. Então a casa, aí eu pensei, então a reforma é porque estava tudo destruído, né? Tava tudo destruído quando o Senhor não estava, que a gente vive na vontade humana, mas quando a gente vive na vontade divina, ele traz as coisas dele. Você é dele, ele vem morar e se torna a sua alma o palácio real, uma morada divina. E era linda a casa, meu Deus, que casa linda. E, e era engraçado que tinha umas pessoas na casa. E essas pessoas ficavam estudando a casa, tipo arquiteto, tentando entender como foi a casa foi construída, mas elas não só ficavam assim numa parte assim de querer entender como a casa foi construída, estudando, tipo assim, com o fim só de estudar a casa. Só que tinha gente, aí eu morava na casa, tipo, eu tava lá morando na casa, tava dentro da casa, e eu não entendia como é que aquelas pessoas ficavam lá só, aquela casa tão bonita, tão maravilhosa pra gente ficar assim, desfrutando ali daquela casa, e as pessoas iam lá para estudar, como que foi feito isso, como que não sei o que, aí eu fiquei pensando, então as pessoas que ficam estudando Deus e tentando entender Deus, mas só com o fim assim de uma ciência, de estudar ele como se fosse uma ciência. Aí foi isso que veio isso no meu coração, que era como se fosse uma ciência. Mas é isso então. Esse trecho é incrível. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.